Vidas negras importam. Guardiãs, Miriam Alves. Esconderei meu sofrimento nas entranhas do vento. Guardarei as lágrimas no pote das nuvens. Reavaliarei as intenções da natureza. Farei das montanhas guardiãs dos meus segredos. E escreverei com curisco o fogo das emoções. As verdades de hoje para não serem segredos de amanhã. Guardiã. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu estou apresentando mais um Notas de Escurecimento Gerações. E eu ofereço essa ótima conversa, essa importante preta conversa para Inaia Araújo, Alexandre Magno, Venâncios Pereira, Miriam Castro, Roberta Borges, Rogério Adriano Silvestre, Rosi Brasil, Sérgio Alves, Sérgio Costa, Suede Fernandes e Tatiane Cristina Joaquim de Lima. E hoje eu tenho a alegria de apresentar para essa importante conversa Selminha Rai. Salve, Selminha, bem-vinda, querida. Por favor, venha, apareça. Bem-vinda, querida. Olá, Plínio, tudo bem? Tudo melhor agora com você aqui, querida. Como está? Eu tô bem, tô bem. Tô bem, tô feliz de estar aqui, feliz com esse convite. Então é isso, querida. Por gentileza, se apresente, querida. Ok. Sou Selminha Reis, sou escritora, sou graduada em Letras pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, Sou revisora e transcritora. Sou idealizadora do coletivo Tambografar, que é um coletivo de escritores negros aqui da Baixada Fluminense, de onde eu falo, né? Eu sou de Queimados, no Rio de Janeiro. É, Inclusive, durante a nossa conversa aí, talvez vocês ouçam bastante eu falar da Baixada, né? Porque esse território me atravessa diretamente e é, é uma particularidade ser escritor negro na Baixada Fluminense, né? As pessoas geralmente quando olham pro Rio de Janeiro pensam num Rio de Janeiro às vezes meio homogêneo, assim. E na verdade o Rio é muito grande e ele apresenta muitas camadas, né? E a da Baixada Fluminense é uma delas. É, E é isso, mais ou menos isso aí que eu faço. Com o tempo eu vou lembrando de outras coisas, eu faço um monte de coisa. E aí vão atravessando a minha escrita também. Não, isso é interessante. Então, vou começar por onde me atravessou. Tá, você é Beleza. idealizadora desse coletivo. O que é isso? Porque é o que eu tenho, e desculpe dessa pequena introdução, por gentileza, mas é uma coisa muito cara para todos nós, negros e negras, essa ideia do coletivo. Né? Nós já tivemos, mês passado, abril, aqui em São Paulo, uma salva para os cadernos negros, que é uma questão importante, que é um coletivo também, que todos ou fazemos parte ou vamos fazer, né? E vários outros coletivos que têm importante relevância. Assim. O que é esse coletivo? Como surgiu? O que ele fala? E quem é a Selminha nesse coletivo? Então, pensar em coletivo de escritores negros e não falar de quilomboje, né? Acho que nem tem como, né? Essa reunião dos autores dos Cadernos Negros, assim, eu vi fotos e foi muito bonito, muito emocionante. Acho que para eu explicar o que é o coletivo e como o coletivo surgiu e como ele está atuando, eu acho que eu vou ter que voltar um pouco e falar um pouco de mim, né? Para poder chegar até essa história do coletivo. É, eu acho, assim, cada história é muito única, né? E a minha tem algumas particularidades, assim, que quando eu converso com outras pessoas negras, eu percebo que tem algumas diferenças. Então, eu acho que é até interessante pensar, quando eu paro para pensar, porque talvez outras pessoas também se identifiquem com essa história que seja um pouco
diferente. Eu comecei a criar um gosto por leitura e por literatura desde muito nova, porque minha mãe lia muito. Minha mãe estudou até a quarta série, ensino fundamental, mas ela sempre quis ser professora, e aí ela teve que parar de estudar por questões, né, financeiras. Na época em que ela nasceu era muito complicado, mas ela sempre influenciou bastante, que eu e meu irmão fôssemos leitores. E eu fiquei muito nessa aí de gostar muito de ler e tal. Só que aí também a gente não tinha o costume, não tinha também muita grana para comprar livro, né? Então, muito do que eu lia vinha dos livros didáticos. E nos livros didáticos eu tive muito contato com os autores canônicos, que era o que estava lá disponível. Então, eu lia muito Drummond, gosto muito de Drummond até hoje, lia muito Cecília Meirelles, Álvares de Azevedo, que eu gosto bastante também, vários autores, assim, é, segunda geração romântica. Então eu cresci lendo alguns autores assim, até com uma escrita bem complexa, mesmo sendo muito nova, porque eu comecei a ler muito, e aquilo ali eu encontrava um certo conforto na coisa da leitura, né? E muito influenciada pela minha mãe. Acho que de escritor negro dessa época que eu conheci era só o Machado de Assis. Mas, mesmo assim, sem racializar, né? Ah, ok, Machado de Assis, mas sem falar assim, Machado de Assis é um autor negro. Nessa época, nem eu me pensava como uma pessoa negra, né? Eu sou uma pessoa negra de pele clara, então facilmente chamada de morena e colocada em determinados lugares, assim, muito ilusórios em relação a posições sociais, né? E aí, tendo contato com essa literatura e gostando bastante, né, de ler, tendo até contato com ótimos professores de literatura que eu tive no decorrer da vida também, estudei sempre em escola pública, tive ótimos professores de literatura. Com 14 anos eu comecei a escrever. E aí comecei a criar alguns poemas, né? Muito com aquela base que eu tive dos escritores canônicos, escritores que eu costumava ler. E comecei a escrever muitos poemas, alguns outros gêneros também, mas o poema era muito o meu foco. Hoje eu tenho 30 anos, eu escrevo desde os 14, mas eu comecei a me reconhecer como escritora com 25. E aí eu fico pensando em toda essa configuração, né? Poxa, se eu escrevia desde os 14, como que isso chegou tão tardiamente para mim? Será que foi uma questão de segurança, de confiança? E aí eu percebo que não, que tem mais coisa aí nessa história. Eu tenho até aqui, eu esqueci de separar, mas ele está aqui. Eu tenho meu primeiro caderno de poema. Ele, na verdade, é o segundo, porque o primeiro ele sumiu na escola, até hoje eu não sei onde foi parar, nunca ninguém me procurou. Mas esse foi o meu primeiro caderno de poema. Tem um monte de coisa escrita aqui do Homem-Aranha, que eu sou muito fã do Homem-Aranha também. E aí eu tenho esse caderno até hoje, assim, né, para me lembrar um pouco dessa história. E aí continuei escrevendo, eu comecei a ter contato com 17 anos com música, sempre gostei muito de cantar, minha mãe também gostava muito de música, a gente cantava na igreja. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com música, mas sempre assim, trabalhando com arte, pensando arte sem esse viés racializado, né? Sempre pensando a tal da arte pela arte. Mas faltava alguma coisa, sempre faltava alguma coisa. E eu nem pensava assim que a literatura poderia ser um caminho para mim. Não pensava em ser escritora, não pensava em fazer faculdade, né, que eu fiz letras depois. Só seguia escrevendo. Também fotografei durante muito tempo. Fiz várias coisas, mas sem esse olhar racializado. E aí, quando eu fiz 24 anos, eu decidi que eu ia entrar para a universidade, que eu queria fazer alguma coisa diferente. Porque, como eu falei, eu estou sempre fazendo um monte de coisa. E aí, decidi entrar para letras, falei, nossa, resgatei algumas coisas, né? Falei, nossa, eu sempre gostei muito de ler, gosto de escrever, vou lá fazer letras. Sempre tive notas boas em português, não queria fazer nada que envolvesse números e cálculos. Fui para lá.
Aí entrei para a universidade e eu entrei, como eu falei, para a Rural, né? A Rural de Nova Iguaçu, que é um campus na Baixada Fluminense também. Algo que é muito importante de pontuar, porque isso também vai ter a ver com a minha escrita e com o coletivo também. E aí entrei para a universidade, continuei tendo contato com autores canônicos, com algumas experiências assim que me encantaram muito de certos caminhos da literatura, mas quando eu estava no quarto período da faculdade, quarto, acho que foi quarto período, eu tive contato com uma professora, que é a professora Fernanda Felisberto, e com a Fernanda eu tive contato com muitos autores negros, que a Fernanda dá aula de literatura brasileira e literaturas africanas lá na Rural. E em literatura brasileira, ela trabalha muito a autoria negra, mas trabalha também a questão de como a literatura brasileira foi importante no movimento de apagamento da autoria negra no Brasil. E isso me chamou muita atenção, né? Eu fiquei, meu Deus, como isso foi uma grande descoberta para mim. E aí é interessante porque na primeira aula ela traz, né, muitas coisas assim, da literatura, a gente fica encantado, e ela pergunta também como que a gente se identifica, como que a gente pensa a autoria negra, quais personagens negros a gente conhece, que marcaram a gente. Então são muitas perguntas que num primeiro dia de aula já inquietam pra caramba. Eu falei, meu Deus, tem muita coisa aqui que eu não tinha sido mexida, e está sendo mexida eu aqui com 24 anos, né? Já bem mais velha, assim, que a maioria dos meus colegas da turma. E aí eu comecei a me movimentar e pensar nesses lugares todos e pensar também na minha escrita. Foi o mesmo tempo que eu comecei a pensar mais, a me aproximar mais da literatura da Carolina Maria de Jesus também, que para mim é uma autora que foi fundamental para eu poder me entender enquanto escritora. É, Me aproximar. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu ganhei o quarto de despejo, uma edição de quarto de despejo de uma professora de literatura, uma outra Fernanda. E então toda essa aproximação fez com que eu enxergasse várias camadas que a literatura tinha, né, que a literatura brasileira tinha. E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa disciplina com a Fernanda, eu também conheci um grupo chamado PET Conexões Baixada, que é um programa de educação tutorial, interdisciplinar, voltado para alunos de ações afirmativas, né? Eu era uma aluna de ação afirmativa também, cotista, e lá no PET a gente leu muita autoria negra também, e aí voltada para teoria, e não para literatura. A gente leu Neuza Santos, Fanon, Angela Davis, vários outros escritores. E ali eu começo esse processo de entendimento, enquanto uma pessoa negra, né? Todo esse processo. Eu entro para a faculdade com cabelo alisado, e aí hoje eu estou com cabelo preso, mas eu tenho o cabelo cacheado, como vocês viram aí na foto. Começa esse processo de transição capilar e de transição de pensamento também, de olhar para mim, né? De olhar para mim como uma pessoa negra e pensar, ok, eu sou uma pessoa negra e o que está em volta de mim, como são as relações que me cercam, como eu me coloco dentro da universidade, fora da universidade, em relação à arte que eu exerço. E comecei a ficar muito envolvida com literatura e com o estudo das questões raciais também. E aí eu comecei a pesquisar a Carolina Maria de Jesus, né, para além de ser admiradora dos escritos dela. Com o tempo, eu comecei a trabalhar também em algumas ações em volta da Carolina. Eu sou uma das transcritoras, inclusive, do livro Casa de Alvenaria, que foi lançado pela Companhia das Letras. Eu estou até com eles aqui do ladinho. E foram lançadas as edições integrais, né,
dos manuscritos, então eu trabalhei nesse projeto também. Então a Carolina está sempre por ali falando comigo de alguma forma, assim. E aí, com esse contato com a Carolina, com o PET, com a disciplina da Fernanda, eu comecei a mudar um pouquinho o rumo da minha escrita, né? Ter essa racialização nas coisas que eu estava escrevendo também. E me afirmando, tentando, começando a me afirmar enquanto escritora, pensando muito no que a Carolina escrevia e no que a Carolina dizia, que escritor é quem escreve, né? Que não importa se o pessoal de dentro da academia vai dizer que você é escritor, que você não é, o que vão dizer não importa. Se você está escrevendo, você está ficcionalizando, você está ali buscando o seu espaço na literatura, esse espaço é legítimo. E aí também tive contato com vários outros autores, com Conceição Evaristo. Conceição Evaristo eu já conhecia muito dos poemas, que, por causa dos livros didáticos, eu comecei a ter muito costume de ler textos curtos. Eu acho que isso é importante de dizer também, porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar livro e a gente quer tanto ler que a gente lê tudo em qualquer lugar, e a gente lê embalagem. Eu tenho muito mania de ler embalagem, de ler placa, de ler tudo. Então eu adquiri esse costume de ler textos curtos. Então os poemas eles acabaram fazendo parte da minha vida assim de maneira mais intensa por isso. Então eu conheci muitos autores pelos poemas primeiro, a Conceição Evaristo foi uma delas. E aí na universidade, eu lá pela biblioteca tive contato com Poncia Vicêncio, que é um romance dela. É um romance que eu li junto com minha mãe, inclusive, na época. E foi um romance também que me tirou muito do lugar, né? Que me fez pensar muito também na construção de um personagem negro de maneira complexa, né? De uma maneira humanizada, de uma maneira que trazia várias histórias ali junto do que podia ser apresentado. E não como muitas vezes a gente já viu na literatura, muitas vezes de autoria branca, que esse sujeito negro vinha junto com vários estereótipos e com várias questões em relação à sua representação. E aí, passando, né, esse tempo, todo esse processo, fiz alguns eventos com literatura, como eu falei, chegou a pandemia. E aí eu dei a gente parou, né, de ir para a universidade. E aí as atividades começaram a ser online, esse formato aqui, essa coisa esquisita, que eu estava muito acostumada com o presencial e com essas atividades em coletivo, né? Dentro lá da universidade. Naquele campus especificamente, a gente fazia muitos desses eventos em coletivo, e eu estava ali com o meu grupo, com o PET, que era um grupo que é, tinha uma maioria de pessoas negras. Então, eu estava muito confortável ali naquele grupo. E aí, de repente, eu estou dentro aqui de casa, tendo que fazer essa nova dinâmica. Mas aí isso também foi uma forma de eu conseguir estar em contato com pessoas negras de outros lugares. Então eu participei de algumas coisas, de algumas atividades que foram importantes para mim, para dar continuidade nessa nesse entendimento e nessa construção da escrita e tudo mais. Eu participei, eu não vou lembrar agora se foi 2020 ou 2021, mas eu acho que foi 2020 e o livro foi publicado em 2021. Eu participei de um processo seletivo de um processo formativo da FLUP, da, é, da FLUP em homenagem a Carolina Maria de Jesus, de novo a Carolina. Aí, né, me inscrevi, eu e uma amiga, que hoje está no coletivo também. Eu não esqueci do coletivo, eu vou chegar no coletivo, é que a história é grande, né? Não, é importante. E eu gostaria que você escurecesse o que é FLUP, por favor. Ah, sim. Então, a FLUP é a Festa Literária das Periferias, então é uma movimentação cultural do Elcio Salles e do Júlio Ludemir, que faz essa movimentação cultural para trazer muitas manifestações artísticas de pessoas da periferia. Então, eles fazem isso organizando essa festa, organizando, às vezes, antologias literárias também. Eles fazem slam para poetas, né, que tem essa literatura oralizada, que é bem bacana.
Então, a FLUP é mais ou menos essa organização, e todo ano tem uma edição da FLUP presencialmente. Mas nesse ano especificamente que fez a homenagem à Carolina Maria de Jesus, foi um ano que foi online, né, por causa da pandemia, e foi uma configuração diferente para todo mundo, para o pessoal da FLUP, para quem participou. E aí eu e essa amiga Vitória, a gente se inscreveu aí, amiga, vamos ver, né, como é que vai ser esse processo, vamos tentar. Se a gente foi chamada, beleza. E aí, a princípio, era para escrever uma carta para Carolina Maria de Jesus, e aí as nossas cartas foram selecionadas. Depois a gente até descobriu outras amigas lá no processo, e esse processo foi voltado para mulheres negras. E E aí, durante esse processo, a gente teve contato com mulheres negras de todo o Brasil e mulheres negras brasileiras que estavam em outros países, porque não podiam sair por causa da pandemia. Então, tinha gente em Angola, a própria orientadora da minha banca, né, que a gente foi separado por bancas, assim. A orientadora da minha banca era a Ana Paula Lisboa, que é jornalista, escritora, e a Ana Paula estava em Angola. Hoje acho que ela ainda mora lá. Tinha colegas na Alemanha, tinha colegas nos Estados Unidos, tinha eu na Baixada Fluminense, Vitória também estava na Baixada Fluminense, mas tinha gente em Belém, tinha gente assim, tudo quanto era lugar. E aí a gente começou a conversar, trazer esse processo da escrita a partir desse olhar de mulher negra plural, de tudo quanto era canto do país e com várias experiências diferentes. E isso fez muita diferença para mim, porque em relação à autoria, né, trazendo aquela autoria que eu comecei a ler lá quando eu era criança, é, eu conseguia me enxergar nessa autoria. Eu conseguia ver que eu também poderia estar ali escrevendo e publicando e trazendo o meu escrito para que outras pessoas se identificassem e entendessem e gostassem, se emocionassem com a minha escrita, né? Então esse processo foi bem interessante. E aí, no final desse processo, teve uma publicação do livro Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras, que é esse livro aqui, essa antologia. E aí tem um conto meu, um conto chamado 8 de Dezembro, que é em homenagem a Oxum e a Nossa Senhora da Conceição, porque aqui em Queimados, a padroeira é a Nossa Senhora da Conceição. Então, eu quis trazer o meu território nesse conto também para ficar registrado nessa antologia. Então, a ambientação do meu conto é aqui na minha cidade, fala da festa, dessa festa, né, da padroeira, traz também o Oxum para trazer um pouco de ancestralidade, né, dessa cultura afro que a gente tem forte aqui também. E aí também tem conto da Vitória, tem conto da Tamires Pimentel, que também estudou comigo lá na Rural, uma ótima escritora, sou muito fã dela e fico feliz de ser amiga também. Enfim, várias escritoras que estão nessa antologia. E aí, passando um pouco adiante, eu fiz parte de um outro processo que eu não estava esperando. Eu estava tentar organizar aqui a cabeça. Teve uma chamada de um perfil chamado Literatura Negra Feminina, que é um perfil no Instagram, direcionado pela Elisandra Souza, escritora, né, de São Paulo. E Elisandra fez lá uma chamada para uma ocupação nesse Instagram. Então a gente tinha que gravar um vídeo lendo um poema nosso, recitando de alguma forma. E aí esse poema ia estar lá no Instagram para a gente divulgar, beleza. Bacana. Foi legal também, várias mulheres de vários lugares do Brasil recitando. Só que aí, depois disso, dessa experiência, né, tudo lá, a gente não sabia que ia ter esse desdobramento, mas eu recebi um e-mail da Elisandra me convidando para publicar esse meu poema e mais uma poesia numa antologia. Eu fiquei, meu Deus, como assim, sabe? Super contente, assim. Foram 30 autoras nessa outra antologia,
E tá lá um conto meu chamado Ieda Perdeu o Bonde das 6 horas, que é ambientado no Rio, mas aí o Rio Centro. E tem um poema meu chamado A Mefricana. E aí a antologia é essa aqui, Literatura Negra Feminina, poemas de sobrevivência, organizado pela Elisandra e pela Yara Aparecida. E aí, isso tudo a gente viveu online também, as reuniões de lançamento, as lives, né, a coisa da divulgação, e esse livro circulando. Esse livro foi para muitas pessoas, né? Eu encontrei recentemente, eu viajei, fui para Paquetá, eu encontrei esse livro no meio de outros livros vendendo assim, e aí tava vendendo numa biblioteca que era voltada para ajudar pessoas em situação de rua. E aí eu fui lá e fiquei muito feliz de ter visto o livro lá, fiz uma dedicatória. Enfim, esse livro está circulando muito e isso eu prezo muito por isso, sabe? Da nossa literatura circular. E aí, pensando nessa questão da circulação da literatura e também da literatura dentro desse espaço da rede social, que é algo também que eu me debruço muito para pensar, eu penso nessa circulação. Porque o que acontece? Beleza, a gente sabe as questões que tem para publicar, né? Para uma pessoa negra publicar no Brasil. E aí, quando a gente fala de ficção, eu acho que essa questão ainda é mais forte. Eu pesquiso o mercado editorial, principalmente voltado para a obra da Carolina, mas de uma maneira geral eu estou ampliando essas pesquisas. E eu fico vendo assim a falta de interesse de editoras grandes em ficção escrita por pessoas negras. Eu vejo uma inserção já de teoria, mas ainda vejo uma falta de interesse de grandes editoras. E aí, né, entram os quilombos editoriais, que aí já vem as editoras negras, as antologias organizadas por escritoras negras, por movimentos culturais como a FLUP. Então a gente vê essa movimentação aí muito da gente pela gente. E aí uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte: as pessoas negras têm se colocado muito presentes no Instagram especificamente, publicando os seus poemas, os seus textos, para que elas sejam lidas, já que muitas não conseguem publicar por diversos motivos. E aí, né, a gente, acho que pegando aí história da literatura brasileira e da literatura negro-brasileira, desde sempre a gente tem essas movimentações de pessoas negras buscando se publicar, né, fazer essa autopublicação, desde Maria Firmina dos Reis, e a gente tem vários outros autores aí. Então, o Instagram eu tenho visto como essa ferramenta. O Literatura Negra Feminina, essa antologia, ela nasce lá, dessa movimentação, dessa ocupação no Instagram, do perfil do Literatura Negra Feminina, e outros autores começam a criar também essa movimentação individualmente. E eu criei algumas amizades, né, nesse percurso literário aí que eu fiz, principalmente dentro da Rural. Conheci alguns ótimos escritores, que hoje são meus amigos, e eu ficava sempre pensando, caramba, a gente faz várias coisas juntos, né? Seja para o PET, ou seja para alguma outra questão cultural, por que não a gente se juntar e fazer alguma coisa voltada para a escrita e de maneira coletiva? E eu penso também assim que a minha trajetória ela nunca foi só. Eu vejo muitas pessoas falando, porque o lugar do escritor é um lugar muito solitário. De certa forma, sim, porque você escreve sozinho, mas eu acho que, pelo menos no caso da minha experiência, essa experiência sempre foi muito motivada, né? Muito motivada por pessoas próximas e pessoas que eu li, enfim. E aí eu pensei nessa questão do coletivo e guardei isso por um tempo. Que eu fiquei pensando de repente fazer na universidade, mas aí depois, mas daqui a pouco eu me formo, vai ficar lá para a universidade, eu vou sair, vou fazer outras coisas, eu quero viver um pouco mais isso. E foi quando eu estava jogando online
com alguns amigos e eu comentei com esses amigos, né, sobre essa ideia do coletivo. Eu falei, pessoal, olha só, eu tenho uma ideia de coletivo, essa ideia já está na minha cabeça há um tempo, mas eu não quero fazer na universidade, eu queria fazer para fora da universidade, para a gente caminhar aí e tal, fazendo alguma movimentação que pudesse é, disseminar literatura negra para além do nosso Instagram, né? Que todas as pessoas com quem eu falei eram pessoas que fazem essa movimentação pelo Instagram também, seja com maior intensidade ou menor intensidade. E aí essas pessoas que estavam comigo toparam. O coletivo nasceu ali, numa madrugada depois de um jogo online, e a gente levantou alguns outros nomes para poder é, somar com a gente nisso. E aí duas questões eram imprescindíveis para mim, né, na criação desse coletivo. Uma delas é que fosse com pessoas negras, porque por conta de todo esse meu processo, né, e essa questão das publicações e dessa autoinserção e no mercado editorial, é, dessa movimentação para que outras pessoas nos lessem. Então, isso era importante para mim. E também que fosse voltado para pessoas da Baixada Fluminense, porque isso me fazia falta. Aqui na Baixada tem alguns coletivos de escritores, mas nenhum, pelo menos que eu conheça, que seja um coletivo negro. E a gente aqui tem muita movimentação do hip hop, do samba, tem uma movimentação cultural legal, assim. Mas de escritores eu queria que isso estivesse de uma maneira diferente, da maneira que eu idealizei. E aí uma coisa que eu aprendi também com o tempo é que se a gente não encontra, se a gente não está vendo, a gente não consegue encontrar para se juntar, a gente pode criar também. E aí foi quando eu chamei o pessoal, a gente levantou alguns outros nomes de amigos e hoje em dia a gente tem 7 pessoas, né, que movimentam esse coletivo. Vou lembrar, tem 8 pessoas comigo, né? Vou tentar lembrar o nome de todo mundo. Eu, Felipe Guedes, Bruno Peçanha, Rebeca Sinski, Douglas Matos, Luara, Vitória, que eu já falei, né? Luara Doiá, Vitória Machado e Joyce Barbosa. Lembrei o nome de todo mundo sem precisar colar. E aí, a grande maioria foi do PET, né? A gente se conheceu no PET, se conheceu ali na Rural, alguns estudantes de letras, e outras pessoas vieram depois. E hoje em dia a gente faz essa movimentação com o coletivo para levar adiante a literatura. O coletivo é recente, ele tem um ano, apesar de um ano ser bastante coisa, quando começou, a gente teve a intenção de fazer tudo devagar, né? Como eu costumo dizer, nos passinhos ali de Oxalá, bem devagarzinho, mas com firmeza, para a gente conseguir levar esses nossos processos para outras pessoas. E para além de disseminar literatura na questão do público leitor, a gente fomentar isso em questão de autoria também, para que outras pessoas também se sintam confortáveis para compartilhar os seus escritos e pensar, eu também posso escrever, eu posso, né, fazer uma produção literária que outras pessoas vão ler, que isso vai fazer sentido para outras pessoas. Então, a gente começou a compartilhar os processos nas nossas reuniões, a gente faz reunião presencial e online, esses processos de escrita, seja de bloqueio criativo, seja de produção, seja de publicação, tem pessoas publicadas já e não publicadas, com publicação individual, coletiva ou publicação nas redes sociais. Então a gente faz toda essa divisão, né? Essa divisão não, essa partilha sobre esses processos e agora a gente está movimentando para fora desse nicho, né, para ampliar essas atividades. Aí a gente tem atividade agora em abril e a gente, no caso, tem uma oficina que a gente tem parceria também com o Auran, que é uma escola de audiovisual também afrocentrada. é, Enfim, aí a gente está movimentando todas essas questões, né,
para fazer essa ampliação da questão da literatura e da escrita, enfim, tanto para a leitura quanto para esse processo de escrita mesmo. E assim nasce esse coletivo, assim o coletivo se coloca no mundo. Eu estava com outra coisa para falar sobre o coletivo, mas eu esqueci. Mas aí daqui a pouco eu lembro e aí a gente continua o nosso assunto, porque é muita coisa e eu falo bastante também. Não, mas é essa que é a graça do programa, alguém que fale e deixe aqui né, o apresentador ouvindo e aprendendo. Eu vou pedir uma licença para você, mas antes eu queria e quero, peço para você assim, declama um dos poemas para você, o poema lá do livro da literatura feminina que fez com a Elisandra. Por favor. Perfeito. E Deixa. lembrando também para todos e todas e todos que estão assistindo, várias, Lisandra já teve aqui, Pequenino e várias outras escritoras, né? Eu tive o prazer de receber aqui para conversar. É isso. Muito bacana. Tem todos os escritores aqui são excelentes. Cada texto, né, que a gente chega a ficar sem fôlego, assim. Eu vou recitar, então, a Mefricana, que é um dos textos que saiu aqui no livro. A Mefricana. Confia, menina, que a fé não costuma falhar. Hoje é terça-feira, e o tambor que toca alto em seus ouvidos foi feito para corpo dançar. Confia, menina, que a fé não costuma falhar. Você é filha de guerreiro e nasceu para saber guerrear. Dos teus ancestrais, herdar saber, a coragem. Dos teus dedos emana poesia. E a bênção das rezadeiras escorre pelas suas mãos. Quem pisa descalço na terra, entende. Confia, menina, que a fé não costuma falhar. Quem olha para frente está sempre buscando voltar. Confia, menina, que a fé não costuma falhar. Rainha, menina, é o que tu será. Esse é o Amifricana. Legal, querida, legal. E aí vou pedir essa licença para você um tempo, para a gente também apresentar aquela nossa sessão Griot. E pedir para todos e todas que, se não assinaram o canal, assinem. E façam seus comentários. E tem algum comentário agora? Façam um comentário agora, porque é importante entender como que Thelminha falou que essa questão desse coletivo é disso. Quanto mais vocês derem comentário, quantos mais vocês opinarem, fizerem, trazerem críticas, sugestões, seja o que for, mais vai polarizar, mais vai trazer mais leitura, né? Audição para esse nosso canal e a gente vai poder ouvir essas histórias importantes que a Selminha está nos falando. Então é isso que eu peço, nós vamos aí fazer a nossa sessão griot. Vamos lá. E nesse momento que é extremamente importante, do que a Selminha está falando, dessa questão da literatura de autoria negra, hoje quem que a gente traz é Miriam Alves. Miriam Aparecida nasceu em São Paulo em 1952. É assistente social e professora. E, como Selminha, também começou a escrever muito nova, com 11 anos. Na década de 80, ela passou a integrar o coletivo Quilombo Hoje de Literatura, responsável pelos Cadernos Negros, que, como eu falei, mês passado teve a salva na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E Miriam começa a participar do Quilombo Hoje a partir do número 5. E nessa sua apresentação, nesse número 5, ela fala: comecei chorando, agora grito palavras e lágrimas. Os soluços e as agulhas da opressão que ferem o fundo da minha pele negra. Com o efeito dessa retórica militante e o impulso de protesto presente na maioria dos textos dos Cadernos Negros nesse momento, vão alicerçar essa sua escrita. Né? Seu primeiro livro, de 1983, Momento de Busca, é o resultado de exercícios, experimentos, exercícios e experimentos dessa literatura, dessa palavra, desse reelaborar essa sua adolescência e seu projeto,
de vida. E continua participando dos Cadernos Negros, participa dos números seguintes, né? Em 1985, lança seu segundo livro de poema, Estrelas no Dedo, na qual o lirismo se mescla com a contundência do embate entre uma sociedade que veta o negro o acesso à sua plena cidadania. Em 1988, ao lado de Arnaldo Xavier e Cuti, Miriam escreve o texto Terra Mar, um texto teatral. No ano seguinte, ela começa a fazer uma outra situação, e como intelectual, também como pensadora, Miriam começa a pensar nessa literatura. Então, ela participa do Reflexões da Literatura Afro-Brasileira e Criação Crioula no Elefante Branco. Além de artigos, né, de pensadores publicados aqui e fora, ela começa a fazer todo um trabalho de escrita de romance, de escrita de poemas, e também é uma pensadora, também é um, é um trabalho muito interessante e muito importante, né? E aí, recentemente, né, em 2011, ela lança vários livros, né? O Contos Mulher, né? Contos Mulher Matriz, lançado em 2011, né, no Seminário da Mulher da Literatura, e ano passado, ano retrasado, ela também já lançou uma obra de reunião de seus escritos. Ela é uma presença constante nessa literatura afro-brasileira. Ela é uma presença né, animadora, né, e alentadora também, e forte. Miriam é alguém para a gente estar junto, estar ouvindo e estar fazendo. É isso. E aí a gente chama de novo para a conversa. Thelma, continue, por favor, querida, continue. Lembrou que você ia falar? Lembrei. Que bom. Por favor, diga. Era sobre o quilomboje mesmo, né? Que a gente começou mencionando, assim, aí agora você trouxe de volta aí falando de Miriam. É, a, 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 a gente estava até conversando recentemente lá no coletivo, né? A gente estava falando sobre influências da gente, tal, e como a gente se influencia, né, mutuamente. Como eu falei, eu fico muito feliz de quando eu vou falar sobre literatura, eu poder falar, tem um poema de um amigo meu que é escritor que diz isso, sabe? De falar, eu conheço fulano, eu tô nesse livro, e a gente poder fazer essa movimentação com autores vivos, né? Eu acho que isso é muito importante. Que eu também, quando era criança, tinha muito essa visão que era muito trazida pela escola, de que autor de literatura era uma pessoa que ou já era muito idosa ou já tinha morrido. Então, a gente ter essa coisa dos autores vivos, né? Uma coisa que a Elisandra fala de dar flores em vida, então fazer essas citações, essa própria homenagem lá aos cadernos negros, né, muito importante. E o Quilomboja é uma grande referência, né, para a gente, até para a criação, para a idealização desse coletivo, assim, essa movimentação, essa inserção em massa de autores negros no mercado editorial, isso é absurdamente estratégico e importante, e potencializador, assim, então é uma influência muito grande para mim. Eu estava lembrando aqui que a primeira vez que eu vi a Miriam Alves, eu não sei se eu já vi a Miriam Alves pessoalmente depois disso, eu não me lembro agora. Porque essa coisa do online presencial, isso me confunde muito. Mas eu lembro da primeira vez que eu a vi, que foi numa mesa sobre a Carolina Maria de Jesus, na Biblioteca Nacional em 2018. Eu não tinha entrado ainda pro PET, eu não tinha muita consciência racial, né? Não tinha todas essas, é, é, não tinha toda essa experiência, né? Que hoje eu tenho e essas reflexões. E foi um acontecimento vê-la assim, porque a mesa estava acontecendo e ela levantou
E ela começou a cantar e a recitar, e era toda uma presença, assim. Eu, gente, quem é essa mulher, né? É, quem é essa presença que está ocupando todo esse auditório aqui? E ela só levantou e começou a falar, assim. Então, é, toda a reverência, né, para Miriam Alves, para Dona Conceição Evaristo, para Cuti, para nós, né, para os nossos, assim, para todo mundo que movimenta, mas sempre pedindo licença, a bênção, e reverenciando os nossos mais velhos, assim. E permitindo um realce para Esmeralda Ribeiro, para Márcio Bantu, Márcio Barbosa, né? aham. Para Oswaldo Camargo, né? Em Esses, seu Osvaldo, sim. né? E aí vamos colocar, lembrar do Carlos de Assunção, Carlos vamos lá. Assunção, Não, muita gente. né? Leiamos Negros Vivos, leiamos Negras Vivas, por favor. Querida, vou pedir mais também mais uma declamação sua, por favor. Ok, vamos lá. Esse é um poema mais recente, é, que chama As Segundas Sou Feliz. Às segundas sou feliz, por me levantar de pé, de branco me vestir e caminhar com fé. Às segundas sou feliz, por permanecer atenta, em frente ao cemitério prestar condolências e alimentar quem me alimenta. Às segundas sou feliz. Subo o morro com um sorriso. Na escuridão, desafio o diabo e gargalho na cara do perigo. Às segundas, sou feliz, por ver pipoca no chão e vela no cruzeiro, gatinhos que me recebem na porta do terreiro, por ter o corpo vibrando como a pele do tambor. Cordeiro não sou, sou gente bicho, filho da boca que tudo come, com pleno entendimento que hoje estou aqui, mas amanhã não se sabe. Aproveito a experiência e recebo a bênção. Quando fizer a passagem e me perguntarem como foram os meus dias, terei certeza que no Aê, pelo menos às segundas, o corpo em que habitei foi feliz. Lindo, 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 Obrigada. lindo. A segunda sou feliz, muito, muito legal. Querida, pedir licença outra vez para você, para a gente fazer mais uma sessão, mais um momento da nossa Estante Preta, onde a gente fala desses livros, dessas pretas, desses pretos que, né? E essa tônica eu acho interessante, vou tentar adotar nas próximas, né? Leia Negras Vivas, leiamos Negros Vivos também. É isso. Então, um primeiro negro vivo para sugestão para ler, a gente já falou semana passada dele, né, como um griot, mas vamos aqui dar o livro dele, Memórias de Teresa de Jesus, né? Martinho da Vila, saiu pela editora Malê. Memórias de Teresa de Jesus se abre em um jogo literário interessante, insere no repertório das letras brasileiras a memória de uma família negra, em movimento que se remete ao passado, Sankofa, e que é em outros momentos, e a um futuro, né? Então é esse momento, passado, presente, futuro, que as memórias, né? E esse é um interesse, né? Elas sirvam para outras famílias se falem, se contem, né? Esse é o convite, né? Memórias de Teresa de Jesus, Martinho da Vila, editora Malê. A nova sugestão é Não Digo de Ti Quem em Ti Não Veja, de Eliane Alves Cruz, né? Que saiu pela editora Palas, né? Em uma cidade com milícia, racismo, fake news, delação premiada, conservadorismo, fanatismo religioso, rua suja. Parece, né, 2023, 22, 20, mas não, é o Rio de Janeiro de 1732, o ano que está ambientado esse romance, né? O terceiro dela. É uma narrativa eletrizante, onde, como Eliana faz muito bem, são narradores muito potentes e que dão uma qualidade na história que ela conta. E as temáticas de transexualidade, de todas essas coisas, é muito interessante. É um livro que eu estudei, né? Isso eu posso falar bastante, né? Ou falar com orgulho. Nada digo de ti quem em ti não veja, de Eliane Alves Cruz,
pela Palas Editora. E, por fim, né, Poemas do Terreiro e Orixá, de Ciro Mato. Né? É um modo encantatório de pensar o negro. Sentimentos refletem um jeito comovente de ser negro, ritmado pelo canto vindo da África, que transforma a alma em crença e magia. Imagens dizem de coisas tristes que não se apagam nos rastros das distâncias, na sucessão infeliz de momentos. Mas há também voz de gente alegre que consegue ultrapassar, né, esses limites com saberes, histórias e sonhos. O negro, os negros, as negras e seus orixás. Poema de Terreiros de Orixá de Ciro de Matos. Masa Edições. E é esse, né, o nosso instante e essa lembrança. Nossa, assine um canal, por favor, né, deixe seus comentários, né, dá o axé, como nós conversamos, dá seu axé aqui para a gente poder conversar, poder falar e poder dizer. E aí vamos voltar a contar, conversar com Selminha. Salve, Selminha. Me conte. E hoje, e para hoje, o que, que temos? E para amanhã? E para o nosso amanhã, o que, que nós temos, querida? Então, tô seguindo, né, na coisa da literatura. Acho que eu vou seguir até o fim dos amanhãs, mas como eu falei, né, com vocês, eu tô aí junto com o pessoal, com esses 7 escritores movimentando as atividades do Tambografar, né? A gente está fazendo as oficinas, a gente está com essas atividades mobilizando dentro da internet e fora também. É, eu sigo escrevendo, faço oficinas individuais também sobre escrita criativa, aulas de literatura negro-brasileira também, literatura brasileira no geral. Deixa eu ver o que mais que eu faço, gente. É que é tanta coisa e eu vou esquecendo, assim. Mas trabalho também, como eu falei, né, como revisora, transcritora, editora também, monitora e mentora também de textos acadêmicos e literários, com principalmente com viés racial, né? Hoje é a área assim e eu me debruço, então eu também faço todas essas atividades. Então, as minhas atividades são todas voltadas para a escrita, nesse momento, e uma escrita racializada. Hum. Então, vocês vão me encontrar por aí assim, mexendo com texto o tempo inteiro. Tô lá no Instagram também do Coletivo Tambografar e no Instagram Olhos de Azeviche. É um pouquinho difícil de escrever, mas aí vocês podem colocar Selminha Rai que vai aparecer lá. Aparecendo Olhos de Azeviche sou eu. Procurem pelo meu nome que vocês vão encontrar lá. Eu compartilho os meus poemas também, compartilho os trabalhos que eu tô fazendo, as pesquisas, e é isso. Não, eu quero, peço para você, que é uma questão de formação e informação e curiosidade. Como foi esse trabalho que você fez sobre os escritos de Carolina de Jesus? Da Carolina, então, Escreve para a gente. olha, assim, foi muito emocionante, Plínio, foi muito emocionante, assim, quando eu fui convidada a fazer parte desse trabalho, foi uma surpresa. Eu era a única graduanda na época, né? Agora eu já me formei, mas eu era a única graduanda nesse trabalho. A gente está falando aí, em termos acadêmicos, né, de trabalhar com pessoas doutoras, né, e muito importantes na teorização de literatura. Hoje em dia, e a gente está falando de mulheres negras, né, Fernanda Miranda, Amanda Crispim, Fernanda Felisberto, a Dona Conceição Evaristo. Trabalhei também com Vera Eunice, né, a gente nesse trabalho. As transcritoras também, todas mestras. Tem a Verônica que acho que ela não é doutora ainda, mas ela está doutoranda.
Então, assim, muita gente que tinha uma vasta experiência e que com quem eu aprendi muito, né? Então, eu fui para lá com a minha contribuição enquanto transcritora, que eu já tinha feito atividade de transcrição da Carolina mesmo para a universidade, e também já pesquisava, como eu te falei, sou leitora, né, da Carolina, assim, sou apaixonada pelo trabalho da Carolina. Só que aí se mistura tudo, né? A pesquisa com a emoção, com esse lugar da feitura desse trabalho. É, enfim, mas foi uma experiência assim grandiosa em termos de aprendizado. Foi muito trabalho, Com licença, foi. você falou, eu fui para lá, o lá é onde? Onde era É esse o lugar? lá para esse trabalho. Ah, tá. Para esse trabalho. Se eu for meio subjetiva, assim, você pode me trazer de volta Não, que não. a coisa É é apenas escurecer e assim as pessoas ficam lá onde que ela foi? Onde que era o quarto? perfeito, Ela estava perfeito. no Rio, é aqui em São Paulo? É museu? É assim, isso para entender somente. Não, e ótima sua colocação, porque assim, às vezes a coisa está tão é, comum na nossa cabeça, né? E a gente precisa explicar, porque esse trabalho ele foi feito durante a pandemia também. Então foi um trabalho que eu fiz em casa, né? Que todas nós fizemos nas nossas casas. Então eu tive a oportunidade de ir nos manuscritos da Carolina quando eu fiz esse trabalho para a universidade, mas quando a gente trabalhou dessa outra forma, foi um trabalho remoto. É, Tá. Mas então, interessante ainda, vou especular. O que é uhum, transcrever, então? Porque tem os escritos, está ali escrito. O que é isso. transcrever o livro da Carolina? Então, os livros que a gente publicou até agora foram Casa de Alvenaria, né, 2 volumes. Só que Casa de Alvenaria já foi publicado antes, né, em Sim. 1961. Em 1961, se a gente for fazer uma comparação em termos até de páginas, assim, vamos colocar dessa forma. Se eu não me engano, a primeira edição lá pela Francisco Alves tem 180 páginas, mais ou menos. Essas daqui, você pode ver aqui, o primeiro volume tem 200 e pouquinhas páginas, é esse volume, e tem esse outro volume que é cerca de 500 páginas. Isso mesmo, cerca de 500 páginas. Então é um volume bem grandão. Carolina toda bonita aqui atrás. Sem o E pano aí, na cabeça, que eu acho ótimo. exatamente, exatamente, nessa foto lindíssima. Eu É, gosto bastante. é lembrarmos que Carolina não gostava do pano na cabeça. Que tem um outro marco que é legal uma hora a gente falar sobre isso. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão da imagem também é algo muito cara para nós, né? Sim. A Fernanda Felisberto fala muito sobre isso também. E aí, a diferença, né, desses volumes e a questão da transcrição. Quando um livro vai ser publicado, esse livro é editado, né? Então, aquela primeira edição, ela foi editada de uma forma, por um viés, né? Foi feita toda uma escolha editorial para que aquele livro fosse para a rua. Então, ele foi enxugado, né, por escolhas editoriais e foi publicado lá 180 páginas, falando assim por alto, porque eu não me lembro exatamente quantas páginas tem. Agora, essa edição aqui, né, que a gente trabalhou, é uma edição integral dos diários. Então, foram reunidos todos os diários da Carolina que ela tinha organizado para que se tornasse esse livro Casa de Alvenaria. Então, todos esses diários foram reunidos e eles foram transcritos sem essa intervenção mais brusca editorial. Então, a gente fez uma transcrição integral ali de tudo que estava naqueles diários, por isso esse corpo inteiro, esse corpo imenso, né, de certa forma grande, né, de transcritoras. Tem as conselheiras, né, que são as
professoras, a Fernanda, a Fernanda Miranda e a Felisberto, tem as coordenadoras, que é a Vera e a Dana Conceição, e tem nós, as transcritoras. É toda uma equipe para trabalhar nisso, diversos setores também, que se eu for falar aqui, a gente vai demorar muito. Mas, assim, simplificando. E aí a gente faz essa transcrição, que é pegar o manuscrito e transcrever integralmente tudo que está no manuscrito para que saia aquilo tudo para o livro, né? Da maneira que a Carolina gostaria que fosse. E aí, conforme você vai lendo os diários, né? Você vai vendo todas as questões da Carolina enquanto estava escrevendo esse livro, falando sobre ele, sobre os processos editoriais. Inclusive, até no meu TCC eu falo um pouco sobre isso, né? Tanto sobre essa experiência como Casa de Alvenaria em si, com a Carolina escrevendo sobre ele, e depois publicando, e essa intervenção editorial. Mas a transcrição, esse trabalho de transcrição é basicamente isso: pegar o manuscrito e transcrever, digitar, né, tudo que está ali no manuscrito para que essa obra seja publicada de maneira integral e respeitando a grafia da Carolina também, que foi uma Ah, preocupação. legal. A grafia foi É, respeitada. Perfeito, isso, a legal. grafia foi respeitada. A única intervenção que tem em relação à grafia é sobre o último acordo ortográfico, né? Então tem algumas poucas questões assim, eu não vou lembrar agora de fato para te dar um exemplo, mas são coisas poucas assim, é, em relação, por exemplo, trema, não pode ter trema porque de acordo com a regra de publicação, tem que ir como o novo acordo ortográfico. Então, o trema cai. É só um exemplo, assim, né? Mas a grafia da Carolina foi respeitada, assim, a ordem que ela coloca esse livro. Eu sou suspeita para falar, né? Como eu falei, eu adoro a Carolina, mas esse trabalho aqui é bem interessante. Selminha, somos suspeitos. Correndo, não é? Não é? Parado, somos suspeitos. Perfeito, eu acho que é isso, é da gente. Somos suspeitos, é dado. Assim, Temos e só, tranquila. e só uma última coisa sobre esse livro, que é uma coisa, assim, que eu fico muito feliz de ter acontecido, é que nessas travessias, né, de organização do trabalho e tudo mais, eu acabei transcrevendo a primeira página do Casa de Alvenaria. Então, a primeira página, quando a pessoa abre o livro, que está lá, é a primeira data, se eu não me engano, é 30 de agosto, deixa eu ver aqui. É 30 de agosto de 1960. É essa página aqui eu fiz a transcrição, né? Aí depois, quando a gente foi reunir, organizar, a gente percebeu isso. Então, é algo que me deixa muito feliz, assim. A Carolina abriu e abre muitos caminhos para mim, e eu pude, de alguma forma, ali abrir os caminhos para quem lê esse livro a partir da escrita dela, né? Fico muito feliz. Legal. Então, vou pedir uma coisa para a gente voltar para terminar com o poema seu. Leia um pedaço desse primeiro, pessoal, se for possível, dessa Claro, sua claro. primeira transcrição, é isso? Isso. Vamos lá. Vou ler um trechinho aqui. Vou ler da primeira página mesmo. Por favor. Levantei às 6 horas, preparando as roupas, fazendo trouxas para zarpar da favela. Fiz o café e fui comprar pão. Pedi ao Chico para atender-me logo porque eu ia mudar. Para onde? Vou residir em Osasco. Ele serviu logo. Paguei e saí correndo. Estava preparando os trastes quando chegou o senhor Paulino de Moura, dono da livraria Boulevard. Veio convidar-me para eu ir na sua livraria autografar os meus livros. Eu disse-lhe que irei depois que ajeitar a vida dos meus filhos, porque quando eu os deixo na favela, os favelados maltratam-os. Ele trouxe uns livros para eu autografá-los. Eu estava autografando quando chegou o repórter Gil Passarelli, das Folhas, para fotografar-me, porque eu vou mudar. O senhor Paulino de Moura auxiliava-me, retirando as gavetas pela janela para ser filmado e fotografado. O Gil despediu-se porque a reportagem ia sair à tarde. Continuei autografando os livros quando chegou o senhor Pompílio Tostes, que veio filmar-me para o canal 100 das produções Carlos Niemeyer. Ele filmou o barracão por fora, depois foi filmar o interior, mas não tinha claridade. O João subiu no telhado para retirar umas telhas para penetrar claridade.
Ele filmou-me escrevendo, e ao lado do senhor Paulino e os meus filhos. Aí vai, né? Que aí ela vai contando como foi esse dia da mudança dela. Então, essa primeira página é sobre a mudança dela, da favela, né, para Osasco, do Canindé para Legal, Osasco. legal, 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 legal. Nós estamos aí, então vou pedir essa licença rápida, né, para a gente voltar para esses nossos momentos, para aquele momento nosso, né, das sugestões do nosso canal, de situações de conversa, de boas e pretas conversas que nós já tivemos aqui. Aí eu vou sugerir para você, tá nos comentários, né, tá no primeiro comentário, né, tá na nossa descrição, essa nota de esclarecimento de Mari Vieira, também uma escritora preta, também uma professora, também uma participante do Flores de Baobá, um outro coletivo feminino de escrita negra com a Esmeralda Ribeiro, Benedita Lopes, Catita, Joyce e outras mais. Essa conversa com a Mari foi muito gostosa. Mari, além de ser uma escritora de dedos inquietos, né? E é isso que eu sugiro, peço para vocês. E aí estamos nós, Selminha. Quero agradecer muito sua presença, agradecer sua gentileza e quero que você termine com um poema seu, né? E se despeça e a gente e agradeço muito sua gentileza ter feito. Muito obrigado, né? Desses escurecimentos, dessas ter contado essa sua trajetória e trazer de novo Carolina, que merece, trazer todos e todas que você está falando. Só lembrar que esse programa lembrar eu ofereço, né? Então é para você, Inayara Araújo, é para Alexandre Magno Venâncio Pereira, para Miriam Castro, para Roberta Borges, para o Rogério Adriano Silvestre, para Rosi Brasil, por Sérgio Alves, por Sérgio Rosa, para Suede Fernandes, que já esteve aqui, e para Tatiane Cristina Joaquim de Lima. Essa conversa é para vocês também. Thelminha, Muito bom, muito bom. Eu que agradeço o seu convite, agradeço a escuta de todo mundo que tirou um tempinho, né, para poder ouvir essa nossa conversa, de ouvir um pouquinho da minha história, que ao mesmo tempo é a história de um monte de gente, né, que me atravessa, de um monte de gente preta incrível que me possibilitou chegar até o dia de hoje, né? Até esse momento do agora. É, que eu acho que é muito importante, né? Esse momento do presente. Só agradecer mesmo esse espaço aqui também, né? É, eu já faço esse exercício, mas também peço licença para convidar todo mundo para ver as entrevistas anteriores. Vira e mexe, eu estou, sei lá, lavando louça, fazendo alguma coisa, eu boto no fone notas de escurecimento também para conhecer outros, né? Outras pessoas, outros escritores, outros trabalhos, assim, que isso fortalece a gente pra caramba também, né? É legal ser fortalecido, é legal fortalecer que a gente cria uma grande rede. Então, agradeço por esse espaço e agradeço pelo fortalecimento dessa rede. Até pensando um pouquinho, né, nisso que eu falei, não foi proposital, mas o poema tem a ver, eu vou recitar um poema aqui chamado Profecia, é um poema meu também relativamente recente, que é um poema que eu gosto bastante. Profecia. Me encontro de pé, 30 anos depois do meu nascimento. Me acertaram, mas não me mataram. Levantei em meio aos escombros, a vista embaçada não me deixou ver o quão possível era seguir em frente. Minha pele acinzentada pela poeira da destruição me fez acreditar que eu não era tão escura assim. Mas então Nanã mandou a chuva e limpou todo o veneno que me fazia torpe, absorta, cheia de incertezas. Me encontrei comigo em meio às águas. Me vi negra. Eu mesma me gritei negra. Me abracei e amei meus olhos, aqueles cor de jabuticaba. Não mais me senti sozinha. Me senti abençoada. Era como se eu ouvisse passos, mesmo não vendo ninguém. Muitos andavam comigo e sussurravam palavras de afeto e firmeza nos meus ouvidos. Desfiz o gênero, fiquei fortona.
Tipo aquelas skins que a gente monta no jogo quando ganha muitas partidas. Eu tinha ganhado muitas partidas, mas nunca havia me dado os parabéns. Sambei de alegria por ver Carolina, Ana Já e Firmina, Tula e Estela, e todas aquelas que chegaram até um ponto que possibilitasse o meu caminhar. Tenho pegado outras pelas mãos, tenho dado flores em vida, como me ensinou Elisandra, para que a gente se fortaleça ainda mais. E sinta o que a outra sente, e escute o que a outra fala, e veja que o peito de quem escreve também é morada. Ninguém narra a vida como nós. Ninguém pode ser grande como nós. É algo que se deseja, mas quando não alcança, só se admira. Não é crime abraçar o protagonismo, reconhecer quem somos e o que fazemos. Nosso trabalho é a nossa vida. Por isso, só nós podemos desempenhar. Qualquer tentativa de terceiros é cosplay. Só fica parecido. Mas o legítimo é lenda. E é esse que deixa o legado. Não mando recado. Focada e obstinada, sigo conquistando o mundo. De novo, de novo e de novo. O elo, impossível de ser quebrado. E a profecia se fez como previsto. 1992 depois de Cristo, a Fúria Negra ressuscita outra vez. Muito obrigada. Uh, muito legal. Olha, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Brilhante, é isso. Essa é o Minha Rei, é nota de escurecimento, é pedido para que todos assinem, sigam ela, Olhos de Azevedo, está no Instagram, está aqui umas coisas, vejam, procure, vá, dê, comente, vamos lá. Vamos enegrecer. Você é um É menino. isso. Obrigado, querida. Obrigada, querido. A todos e todas, muito obrigado. Valeu. Até.